A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Se Deus não divide a glória dele com ninguém, e ele diz que nós não somos salvos por obras, então por que tem tantas pessoas interferindo, eu posso falar assim, muita gente interferindo, né, no projeto de salvação de Deus, né, com as suas próprias obras? Talvez você não goste do que eu vou falar, ou você talvez não aceite. Você tem todo o direito de não aceitar, ou de não nem querer ouvir o que eu vou dizer. Mas se a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, e que as obras feitas pelos seres humanos não é para ter ou gerar créditos na salvação, então não adianta você dar uma esmola. Vou dar um exemplo das redes sociais. Você dá uma esmola e filmar você dando aquela esmola e apresentar nas redes sociais. Aí eu vou falar para vocês o seguinte: a sua bênção você já recebeu, tá? Então você não tem mais nada para receber de Cristo, visto que você já deu, você já recebeu aqui na terra o seu galardão, tá? O que a Bíblia diz? Que quando você der esmola, né, que a tua mão esquerda não sabe o que a tua direita fez, tá? Então, o que a Bíblia mesmo fala sobre isso? Bom, a Bíblia é enfática em dizer que a glória dele ele não divide com ninguém, né? Ou muitas vezes, no caso da NVI, ele está falando aqui que a glória dele ele não vai dar a outro, né? Então, mas para isso a gente precisa compreender, né, o projeto de salvação de Deus. O homem é abençoado por Deus, seja ele estando no projeto de salvação dele ou não. Então, nasceu nesta terra, terá os benefícios de bênçãos chamadas bênçãos universais. Tem aquelas bênçãos que são chamadas, né, direcionadas, bênçãos específicas, enfim. Não importa o jeito que você vai falar, pensar, mas são todas a mesma coisa. Então, aquelas bênçãos que é geral, que é para todos. Aqui no versículo 5 de Isaías 42, diz assim: é o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Bom, nós entendemos então que Deus ministra, isso é uma bênção. Você ter o fôlego de cada dia, tá? Você ter vida todos os dias ao amanhecer. Você ter o sol para te iluminar, certo? Você ter o trabalho que você tem. Você ter o alimento que você tem, a água para você beber. Tudo isso são bênçãos que o Pai tem ministrado, independentemente se você faz parte do plano salvador de Deus ou não. Aí ele diz aqui no versículo 6: eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme a sua mão, eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Aqui ele já está falando de Cristo. Primeiro que ele estendeu os céus, né? Ele espalhou a terra e tudo que dela procede aqui neste mundo. Mas houve-se então a corrupção, tudo se corrompeu. Houve-se então a necessidade de um ser que pudesse fazer a ligação entre o Criador e a criatura. Este ser é um mediador. Ele vai mediar agora entre a criatura e o Criador. Quem? Cristo. É Jesus que ele está falando aqui. Versículo 7, ele diz assim: para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Esta é a ação de Jesus Cristo. E Cristo é o mesmo ontem e hoje, e ele vai ser sempre o mesmo. Então, se ele ministrou isso no passado, ministra isso hoje no presente e vai ministrar isso no futuro. Versículo 8. É entendido que
Deus criou-se os céus e a terra, tudo que neles habita. Como o homem caiu, Deus então manda um mediador. Este mediador é da parte do próprio Deus, ele é unigênito. Ele e Deus são um. Não é eu que estou falando, João 10:10 vai ver essa passagem. E aqui em João 14, versículo 8 em diante, você vai ver o diálogo que Jesus Cristo teve com Filipe, dizendo que ele e o Pai eram um. E aqui em Isaías 42:8 diz assim: eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagem o meu louvor. Agora em Efésios capítulo 2, versículo 9 diz assim: não por obras, para que ninguém se glorie. Versículo 8 diz: e por vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. A fé, a salvação de cada um de nós vem pela nossa fé, que está firmada na graça salvadora de Jesus Cristo. E este nome, este é o nome dele, o Senhor. E a glória dele, que a ação salvadora do ser humano não é dividida com mais ninguém. Ele não divide com ninguém. Então não adianta você imaginar que vai fazer alguma coisa para auxiliar você na sua salvação, que não vai funcionar. A glória dele é dele. E esta glória não divide nem mesmo com você, que está sendo dividido o céu a salvação. Amém? A única coisa que você tem que fazer é crer e confessar que ele é Senhor da sua vida. Querido, fica com Deus.